Olá, eu sou a Ana Leal e esse é o Boletim Tanin no canal do Somcast no YouTube e no Spotify. Toda semana eu vou trazer um resumo do que aconteceu no mundo do vinho. Para quem trabalha no mercado e também para quem ama uma boa taça e quer estar por dentro do que está acontecendo, porque é bastante coisa, né, gente? No episódio de hoje eu vou falar sobre uma entrevista que a crítica inglesa Jancis Robinson deu para a Folha de São Paulo, para a jornalista Isabelle Moreira Lima. Ela disse coisas que o mercado precisa ouvir. Vou falar sobre uma garrafa de vinho que foi vendida por 4,2 milhões de reais em Nova York, um recorde, a mais cara de todos os tempos, e vou te explicar por que isso importa. Vou falar sobre o ChatGPT que chegou à mesa do restaurante dos clientes, né, na mão dos clientes antes do sommelier, e o que tem impacto na rotina disso. Os melhores tintos e o melhor branco do Guia Descorteados 2026, que acontece essa semana-feira. E falar que os Estados Unidos, que é o maior mercado de consumidor do vinho no mundo, está em crise, mas que tem coisa boa, tem um lado otimista nessa história de Gen Z consumindo mais vinho e tudo mais. Vou falar sobre vinhos brasileiros que foram premiados recentemente em premiações aí mundo afora, novidades boas sobre o mercado brasileiro. Fica até o final que tem bastante coisa boa. Jancis Robinson tem 72 anos, 50 anos de carreira e é provavelmente a crítica de vinhos mais influente do mundo. Ela escreveu o The World Atlas of Wine e o Oxford Companion to Wine, que são duas bíblias do setor. E essa semana ela deu uma entrevista rara ao jornal Folha de São Paulo, que eu achei leitura obrigatória para quem trabalha com vinho. Eu vou trazer um resumo do que ela falou de melhor, porque eu achei que ela disse coisas bem corajosas. Sobre os preços dos vinhos de coleção. Ela diz que parte desse mercado depende de quantos bilionários vão continuar surgindo, porque os bilionários precisam de vinhos para bilionários. E ela não estava sendo cínica, ela estava sendo realista. O vinho de leilão tem dinâmica de preço própria, quase sem relação com o que está acontecendo na prateleira do restaurante. Sobre a Organização Mundial da Saúde e as declarações sobre álcool, ela disse estar irritada com isso. Classificou o posicionamento como exagerado e chamou o movimento de temperança com agenda prévia. É corajoso da parte dela falar isso. A Organização Mundial da Saúde diz que não existe nível seguro de consumo de álcool e a Jancis discorda e diz isso publicamente. Sobre o futuro do estilo dos vinhos. Todo mundo fala na onda dos vinhos mais leves, pálidos, frescos. Ela fez uma pergunta que ninguém quer responder. Se a reação for um retorno aos vinhos com mais corpo e fruta madura? Porque alguns desses vinhos mais leves têm menos álcool, mas às vezes também têm menos sabor. Ela não está pregando quanto à tendência, ela está questionando o quanto ela dura, porque a moda é cíclica, né, gente? Sobre onde encontrar pichinchas no vinho hoje: Portugal e Grécia. A lógica dela é simples: esses países têm uma variedade enorme de castas próprias e não dependem só da Cabernet. E ela acha que o mundo está saindo dessa mania de Cabernet e Chardonnay. E o dado que mais interessa para quem trabalha no mercado: ela identificou um paradoxo. O consumo de vinho cai, mas nunca se ensinou tanto sobre vinho, o enoturismo está crescendo, novos produtores surgem por aqui, no Japão, no leste europeu. O que está caindo é o consumo, mas o interesse não. A verdade é que esse interesse está crescendo cada vez mais. E ela identificou isso e trata isso como um ponto positivo. Vale bastante a pena ler essa entrevista na Folha de São Paulo. No fim de março, em Nova York, o martelo da casa de leilões Aker bateu no número que parou o mercado: US$ 812.500, o que em real dá mais ou menos 4,2 milhões de reais. E isso foi pago por uma única garrafa de 750 ml, uma garrafa normal, de um tamanho normal. É o vinho mais caro já vendido em leilão na história. O recorde anterior era de US$ 558.000 e esse leilão tinha acontecido em 2018. Significa que em menos de uma década o preço quase dobrou. O vinho que foi leiloado recentemente é um Domaine della Romanée Conti de 1945. Para entender por que alguém paga isso por essa garrafa, é preciso entender o que é esse vinho. Em 1945, a vinícola produziu apenas 600 garrafas. Foi a última safra das vinhas pré-filoxera, aquela praga. As videiras que sobreviveram a essa praga, que destruiu quase toda a produção europeia, e também sobreviveram às duas guerras mundiais dessas garrafas, né? Logo depois da colheita, essas videiras, inclusive, elas foram arrancadas. O que foi vendido em Nova York, então, é algo que literalmente não existe mais e nunca mais vai existir. Além disso, a garrafa tinha proveniência impecável. Ela veio da adega pessoal do Robert Drurin, uma família que distribuiu os vinhos do Domaine della Romanée Conti de 1928 a 1964, bastante tempo. A lógica do mercado de vinho raro é simples.
Ao contrário de uma ação, o estoque físico de um vinho de 1945 diminui cada vez que alguém abre uma garrafa. Menos garrafas, preço maior. E esse mercado, historicamente, tem baixa correlação com as bolsas, o que o torna atrativo como ativo de refúgio em períodos de volatilidade, como o que a gente está vivendo. Uma cena nova está se repetindo nos restaurantes aí mundo afora. O cliente senta, fotografa a carta de vinhos e manda para o ChatGPT ou para o Gemini. Antes que o sommelier chegue à mesa, o cliente já tem uma recomendação na tela. O jornal New York Times documentou esse fenômeno em março, num texto que virou conversa, viralizou no trade global. E as reações se dividiram exatamente como você imagina. Tem gente que vê com bons olhos, né? Porque diz que o cliente chega mais confiante para conversar com o sommelier. E aí a conversa flui melhor, a escolha é mais rápida, tem menos ansiedade na hora de olhar para a carta. A inteligência artificial acaba democratizando o acesso à informação sobre vinho. Então, qualquer pessoa com celular tem um sommelier no bolso. Mas, claro, né, tem a turma que se preocupa e diz que a interação acaba ficando mais fria, mais transacional. Chase Cinzer, que é dono de restaurantes em Nova York, resumiu bem. A inteligência artificial ela não chegou nem perto de colocar um sorriso no rosto de ninguém. E aí está o nó dessa questão. A inteligência artificial ela faz a parte da lógica muito bem. Ela sabe direitinho combinar o prato com a uva, sabe qual a faixa de preço, não tem interesse em empurrar a garrafa mais cara, né, gente? Mas ela acaba não adivinhando que aquela mesa acabou pedindo uma garrafa que no fim não vai ser a mais acertada, porque o sommelier descobriu semana passada um achado que estava perdido lá e que no fim era o que combinaria perfeitamente com aquele prato. Ela não tem essa capacidade, né, de adivinhar as coisas. No fim, essa sensibilidade humana ainda e cada vez vai ser mais necessária. A pergunta que o mercado precisa responder não é se a AI vai substituir o sommelier, é qual o valor do especialista humano num mundo em que qualquer um já tem um sommelier no bolso. Essa resposta não é óbvia, e quem encontrar primeiro ela vai sair na frente. O Descorteado já divulgou Vinícola do Ano, Enólogo do Ano e Revelações. E tudo aqui foi coberto na edição da semana passada do boletim. Mas três categorias tinham ficado de fora: o melhor tinto, o melhor branco e o melhor espumante da edição 2026. Agora fechou. No tinto, teve um novo empate com 100 pontos. E esse empate é o terceiro em três edições consecutivas. Até 2024, quando o Descorteados fez 25 anos, isso nunca tinha acontecido. E agora aconteceu três vezes seguidas. Os dois vinhos que empataram: Catena Zapata Adriana Vineyards Mundus Bacillus Terrai e o Zucard Finca Piedra Infinita Gravascal. Os dois são Malbecs, os dois são safra 2023, e o Mundus teve entre os vencedores nas três edições, com as safras 2021, 2022 e 2023. Essa consistência da catena nesses últimos 3 anos é o dado que mais chama atenção. O Gravascal da Zucard, por sua vez, ele está voltando ao topo depois do Supercal, que é o outro rótulo da Zucard, ter vencido em 2024. São dois vinhos diferentes aí dentro da própria Zucard. O Supercal vem de solos calcários e o Gravascal de uma parcela bem pequenininha de 0,73 hectares em Altamira, com pouco mais de 2.000 garrafas por ano de produção. O Patrício Tapia, que é o guia responsável pelo descorteado chileno, descreve como o começo de um caminho em direção a Malbecs mais etéreos e sutis no Vale do Uco. No branco, e aqui sim teve uma surpresa, um outro empate, dessa vez com 98 pontos. De um lado, o Altaruco Idade Antigua 2020, um blend de Chenin Blanc e Chardonnay de vinhas de mais de 80 anos em Vigia Seca, Tunuyã. De outro, o Catena Zapata Adriana Whitestones 2023, um Chardonnay de Mendoza. O Altaruco, dividindo o topo com a Catena, é o resultado que mais surpreende nessa edição.
Porque eles são uma vinícola menor, menos conhecida internacionalmente, mas conseguiram chegar ao mesmo patamar de um dos maiores nomes aí da Argentina. No espumante, com 95 pontos, ganhou aí sozinha, sem empate, a Otrônia Espumante 2022, produzida com Chardonnay e da Patagônia Argentina. Foi feita com método tradicional, com uvas cultivadas em solos que já foram leitos de lá. O mercado de vinho nos Estados Unidos é o maior do mundo em valor. E ele está vivendo um momento difícil. Desde 2019, as vendas caíram quase 20% em volume. O Silicon Valley Bank, que acompanha o setor há anos com dados bastante precisos, avisa que o mercado deve atingir o fundo, ou seja, vai cair mais, até 2028. Vai continuar caindo. Não é pessimismo, é projeção baseada em tendência demográfica. Mas a notícia boa é que numa conferência que aconteceu recentemente no Wine Market Council, em Napa, os dados contaram uma história mais complexa do que a manchete de CRI. O que aconteceu? Os millennials, que é a geração minha, inclusive, que hoje estão entre 30 e 45 anos, são agora a maior fatia de consumidores de vinho nos Estados Unidos. Eles respondem hoje por 31% do mercado, superaram a geração anterior, né, dos boomers. Eles caíram, os boomers, para 26% da fatia. A geração Z já é 14% desse mercado. E o dado mais impressionante é que a proporção de jovens da geração Z que reportaram ter bebido vinho nos últimos 6 meses saltou de 46% em 2023 para 70% em 2025, ou seja, 2 anos. Então, gente, o problema não é rejeição, é que eles ainda gastam 3 vezes menos que os boomers, que têm mais dinheiro, são mais velhos, mas isso é por enquanto. E o dado mais revelador de toda essa conferência é que a maior perda de consumidores não está entre os mais jovens, está entre os boomers de mais de 60 anos. Então, o mercado americano está encolhendo porque quem mais bebia está bebendo menos. Não porque a próxima geração está torcendo o nariz para vinho. Poxa, e por que isso importa para o Brasil? Porque o que acontece no maior mercado consumidor do mundo acaba chegando aqui com algum atraso nos hábitos, nas tendências, nas estratégias do trade. Então, quem entende o que está acontecendo lá primeiro tem vantagem na leitura do que vai acontecer por aqui. Duas boas notícias para o vinho brasileiro e as duas chegaram na mesma semana. A primeira veio de Cannes, na França. 25 vinícolas brasileiras trouxeram do prêmio Vinelli Internacional 2026 38 medalhas. O Vinelles é um dos concursos de referência do Zenolo. 2.654 amostras de 44 países, avaliadas às cegas por 107 jurados de 31 países. 4 grandes ouros foram para o Brasil e metade das premiações foi para vinhos de inverno do Centro-Oeste e do Sudeste. Brasília, Goiás, regiões que há poucos anos mal apareciam no mapa vinícola nacional. A segunda notícia legal foi daqui de dentro. Aconteceu a grande prova de vinhos do Brasil, que é o maior concurso dedicado exclusivamente a rótulos nacionais, presidido pelo crítico Marcelo Copelo, e bateu recorde em 2026. Foram 1.291 amostras de 10 estados enviadas, avaliadas às cegas por 28 especialistas. E um dado que diz muito sobre o momento: os vinhos de dupla poda já representam 20% das amostras que foram enviadas. O Sudeste e o Centro-Oeste chegaram para ficar. O Rio Grande do Sul ainda lidera, mas agora a gente está falando de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Brasília e até a Bahia estão aparecendo entre os premiados. Para apoiar esse crescimento, o setor começa a se estruturar. Então, uma outra notícia muito legal do Brasil de Vinhos é que em março foi anunciado o primeiro laboratório especializado em vinhos do Centro-Oeste. Investimento de 5 milhões de reais, um convênio entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e a Associação Nacional dos Produtores de Vinhos Finos. Esse laboratório vai estar operacional em até 90 dias. Hoje, os produtores de Minas, Goiás, São Paulo, Brasília, eles precisam mandar amostras para o Rio Grande do Sul para análise. E, puxa, isso é caro, demora, e aí é isso que vai mudar. É o vinho brasileiro sendo reconhecido dentro e fora do Brasil e agora com infraestrutura começando a acompanhar esse crescimento.
Novidade boa para quem mora em São Paulo. A Semana Paulistana do Vinho vai acontecer de 10 a 21 de abril, com mais de 200 eventos espalhados, wine-bars, restaurantes, espaços públicos de todas as regiões da cidade. Vocês sabem que eu adoro quando um evento foge do lugar comum. E dois desses eventos que acontecem dentro da programação essa semana chamaram a minha atenção. O primeiro é o Wine and Jazz Sessions, nos dias 11 e 12 de abril, no Parque Vila Lobos, o maior festival de vinho e jazz do Brasil, e ele vai ter entrada gratuita. As vinícolas brasileiras são presentes há algum tempo nesse festival, então Salton, Casa Valduva, Miolo, Lídio Carraro vão estar lá. A novidade dessa edição é um Wine and Jazz nas alturas. Vai acontecer uma degustação de espumante da Salton dentro da roda gigante, instalada no parque, de frente para o Parque Vila Lobos, a 91 metros de altura, com vista panorâmica da cidade. Muito legal, né? E o segundo acontece no dia 13, dentro da Japan House, que fica na Avenida Paulista. Um jantar vai Japão em taças, no Aizome, da chefe Thelma Shimizu. Menu em 6 etapas, harmonizado com 5 rótulos japoneses, conduzido pela sommelier Gabriela Monteleone. Maravilhosa. Os vinhos incluem a Kushu, que é uma uva cultivada no Japão há mais de 1.300 anos, e a Muscat Bailey A, criada em 1927, o Zenbei Kawakami. Um sonho esse jantar, né, gente? É isso por hoje. Foram 7 blocos. Jensen's Robinson dando entrevista na Folha, o vinho mais caro vendido na história, a inteligência artificial na mesa do restaurante, os melhores tinto e branco do Guia dos Corteados, o mercado americano e os dados que contradizem a crise, as boas novas, novas premiações para o vinho brasileiro e 2 eventos que não dá para perder em São Paulo essa semana. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Isso significa que o conteúdo valeu o seu tempo e isso para mim é tudo. Se você quiser receber a newsletter do Boletim Tanin por e-mail toda semana, o link para assinar está na descrição. Se inscreve no canal, compartilha com quem trabalha no mercado ou simplesmente ama vinho e a gente se vê na semana que vem. Na terça-feira, dia 7 de abril, eu e o Soncast, a gente vai estar na Feira do Descorteados aqui em São Paulo, no Világio JK. Então, se você for, passa lá. Um brinde.